Graça e paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, igreja do meu amigo pastor Tiago Storino, 107 anos de organização dessa agência do Reino de Deus na cidade de Alto Caparaó. Obrigado aí pelo convite, que privilégio estar nessa festa dos irmãos. Eu quero pensar com você sobre o tema Ainda não chegamos onde Deus quer. Atos capítulo 1, verso 8, um texto extremamente conhecido de todos nós, que diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amados, a igreja é um gigante adormecido. Disse Moody, abre aspas, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa completamente entregue em suas mãos. Queridos, não há cristianismo sem poder. O evangelho que abraçamos é o poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Espírito Santo que recebemos é um espírito de poder. E a Bíblia diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Sem o poder do Espírito Santo, nós podemos ter igrejas grandes, mas não igrejas vivas. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter grandes templos, mas não congregações santas. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter um culto solene e pomposo, mas não convicção de pecado e sede de Deus. Sem o poder do Espírito, podemos realizar grandes obras, mas não estender as estacas dos reinos, do reino de Deus aqui na terra. Ei, meus irmãos, ainda não chegamos onde Deus quer. Apesar de termos igrejas maravilhosas, igrejas com uma grande história, com grandes histórias, igrejas que marcam gerações, mas nós precisamos saber que ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. E Deus quer nos levar para fora dos nossos templos. Nós precisamos ir a eles, nós precisamos ir às pessoas, nós precisamos ir aonde as pessoas estão, precisamos ir nos logradouros, nas praças, nas faculdades, nas escolas, nos escritórios, nas praças, nas praias, nos hospitais, nas roças. Jesus ordena ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura em todo o mundo. Nós não cumpriremos essa agenda sem a mobilização de todos os crentes. Nós não alcançaremos vitória nessa empreitada sem usarmos todos os meios legítimos e todos os recursos disponíveis. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, diz, abre aspas, precisamos gastar as solas dos nossos sapatos mais do que os assentos dos nossos bancos. Precisamos testemunhar tanto publicamente como também de casa em casa. Precisamos falar para grandes auditórios e também para pequenos grupos. A família, a escola e o trabalho devem ser nossos campos missionários. Onde houver uma vida sem Cristo, ali deve estar com a mensagem da salvação a igreja, pois a evangelização é a missão imperativa, intransferível e impostergável. Muitas igrejas têm conteúdo, mas lhe falta ousadia. São ortodoxas, mas não têm paixão pelas almas. Têm conhecimento, mas não têm ardor evangelístico. Têm programa e organização, mas não saem das quatro paredes. Outras igrejas
tem conteúdo, boa teologia e excelente música, mas toda a sua atividade é voltada para dentro. Elas não transpiram, não reverberam sua influência para o mundo, são verdadeiros guetos, sal no saleiro. Nada fazem, ou pouca ou nenhuma influência exercem na sociedade em que estão inseridas. 90% das atividades da maioria das igrejas destinam-se à própria igreja. São igreja enroscada e sufocadas pelo próprio cordão umbilical. Igrejas narcisistas, igrejas com síndrome de mar morto, que só recebem, só engordam. Igrejas que alumiam a si mesmo e só negam a luz para o mundo, deixando-as em densas trevas. Ao contrário da mulher da parábola da moeda perdida, essas igrejas devem, em vez de buscar a moeda que se perdeu, passam o tempo todo pulindo as moedas que têm nas mãos. Realizam conferências, congressos, encontros, palestras, seminários apenas para polir moedas. Os crentes dessas igrejas reciclam-se em todos os congressos, participam de conferências missionárias a 1000 quilômetros de distância, são capazes de sair de casa 1000 vezes para ir ao templo, mas não têm coragem de atravessar a rua e falar de Jesus para o seu vizinho. São igrejas tímidas para investir na salvação dos perdidos. Muitas vezes a igreja se reúne para discutir opiniões, mas não age, faz todo tipo de treinamento, mas não sai a campo. Há crentes que frequentam todos os congressos de reciclagem e aprendem todos os métodos de evangelismo, mas nunca saíram de casa para evangelizar. São capazes de andar 1000 quilômetros para um congresso de evangelização, são capazes de sair de casa muitas e muitas vezes para outros templos, mas são incapazes de falar de Jesus para quem está do seu lado. Passam a vida se aquecendo, se preparando, mas nunca entram em campo. Conhecem a Bíblia de capa a capa, mas nunca compartilham o seu conteúdo com outras pessoas. Fecha aspas. Ei, meu irmão, a igreja realmente precisa sair das 4 paredes em busca de vidas lá fora, porque nem todas as pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho estão dentro da igreja. A nossa missão, aquilo que Deus tem para nós é cumprir o ID. Nós temos que cruzar as fronteiras do inferno e descruzar os nossos braços e ir em busca de vidas para Jesus. A obra que o Senhor tem para nós é obra de avançar. Nós não podemos ter a mente pequena e nos limitarmos a espaços físicos, por maiores que sejam. Temos que fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo e brilhar na escuridão. Isso é o que o Senhor quer para nós. Ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar para, se necessário for, morrer pelo Evangelho. A palavra testemunha, em Atos 1:8, texto que nós lemos, vem do grego martíria, de onde se origina a palavra Marte. Nós precisamos estar preparados até mesmo para morrer, porque quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Ser cristão no templo, ser cristão na igreja é muito fácil. Agora, quando a gente pensa lá no tempo dos apóstolos, não era símbolo, ser cristão não era símbolo de prestígio político, mas de perseguição, de espólio, de prisão, de morte. Declarar-se cristão naquela época era algo arriscado e perigoso. Podia significar abandono da família, podia significar cadeia, podia significar até mesmo morte. Ei, meus irmãos, muitos cristãos foram presos, torturados, saqueados e mortos com requinte de crueldade por causa da sua fé. Muitos soldados de Cristo tombaram no campo de batalha e sofreram dolorosos martírios por causa da fidelidade a Cristo. Muitos perderam sua família, muitos perderam seus bens, perderam a sua vida, sendo jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, mordidos e dilacerados pelas dentadas dos cães, dentadas dos leões. Outros foram pisoteados, rasgados pelos touros enfurecidos.
Não poucos foram destroçados pelos esfameados leões da Líbia, ou transformados pelas espadas dos gladiadores, transformados em poços de sangue, destroçados. Muitos crentes morreram queimados, outros crucificados, outros afogados, outros estrangulados, outros decapitados por causa da fé em Cristo. Ei, e eu e você? Eu não sei se você conhece, meu irmão, o museu chamado Museu dos Mártires, lá em Seul, na Coreia do Sul, se você já ouviu falar. A igreja evangélica coreana cresceu num solo regado pelo sangue dos seus mártires. Milhares de crentes foram castigados até a morte com requinte de crueldade na época da ocupação japonesa. Centenas de pastores foram decapitados à margem do rio Han. Mais tarde, na fratricida guerra contra a Coreia do Norte, outras centenas de crentes morreram por sua fidelidade a Cristo. Nesse museu, numa enorme sala, quadros singelamente moldurados com fotografias de centenas de mártires. Em cada quadro existe um breve histórico com relato da vida, das obras, do ministério e, sobretudo, da maneira cruel como cada pessoa ali foi torturada e morta por causa da sua fé em Cristo Jesus. Conta-se, que eu não conheço, eu não estive lá, tenho desejo de conhecer, mas conta-se que na saída desta sala existe um último quadro. A moldura é a mesma, mas não existe fotografia. Quando ficamos de frente para ele, no lugar da fotografia existe um espelho e uma frase lapidar escrito: você pode ser o próximo mártir. Estamos preparados para isso? Ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Ei, Deus quer nos levar para sermos agentes de perdão e amor. Amados, voltando para a palavra de Deus, havia uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos, inimigos irreconciliáveis. Eles não se toleravam. Os judeus consideravam os samaritanos combustíveis para o fogo do inferno. Se uma jovem judia se casasse com um jovem samaritano, a família oficializava simbolicamente o seu funeral. Um judeu não podia comer pão na casa de um samaritano, pois o pão do samaritano era considerado um pão imundo. A hostilidade entre eles era profunda. A mulher samaritana fez questão de relembrar a Jesus que um judeu não devia pedir favor a um samaritano, muito menos um samaritano ajudar um judeu. Os samaritanos eram judeus mestiços, parentes próximos do mesmo sangue, foram produtos de um caldeamento de raças levado ao efeito pelo rei da Síria, Sargão II, que ao conquistar Israel em 722 a.C., levou o povo de Israel para o cativeiro, e os demais que ficaram na terra foram misturados com outros povos. E ali, estrategicamente, aquele rei ali tentou enfraquecer o zelo nacionalista do povo, e dessa mistura racial surgiu então o povo samaritano. Um belo dia, Jesus quebra a barreira da inimizade, passando por Samaria na sua itinerância do seu ministério. Ele rompe com todos os preconceitos que separavam esses dois povos pelo muro da inimizade. Agora, ao fazer a promessa do derramamento do Espírito, diz que a igreja receberia poder para testemunhar também em Samaria. Talvez fosse o último lugar que um judeu gostaria de ir. Talvez fosse a última escolha para uma empreitada missionária. Mas onde chega o poder de Deus, aonde chega o Pentecoste, a barreira do ódio é desfeita. Onde o evangelho prevalece, acabam-se guerras, curam-se feridas, restauram as relações quebradas, estabelece comunhão. Ei, Deus quer que cheguemos à estatura de varão perfeito.
prontos para perdoar como Jesus perdoou, prontos para amar como Jesus amou, prontos para não deixar que a peçonha venenosa do ressentimento azede a nossa vida. Deus quer nos levar a amarmos a quem nos odeia, para levarmos vida a quem deseja a nossa morte, para abençoarmos a quem nos amaldiçoa. Deus quer nos levar a transformar os nossos inimigos em amigos, para conquistar as pessoas que nos ferem pela força irresistível do amor incondicional de Cristo Jesus. Deus quer que a gente chegue onde os apóstolos chegaram. Eles sofreram açoites, prisão e até mesmo o martírio, mas sem perder a doçura da vida. Como flores, ao serem pisadas, exalavam o perfume de Jesus. Como metais nobres, ao serem lançados na fornalha da perseguição, saíam mais puros, mais alegres, mais exultantes. Como diamante, ao serem lapidados, refletiam com mais fulgor o brilho da glória de Deus. Ei, meu irmão, onde não há amor, não há vida, pois quem odeia o seu irmão está nas trevas e nunca viu Deus. Quem não ama o seu irmão não pode amar Deus. Por isso, quem não perdoa não pode ser perdoado, mas onde prevalece o amor, reina o perdão. O amor é um remédio infalível para curar as feridas da mágoa. O amor cobre uma multidão de pecados. E é aí que o Senhor quer que a gente chegue. Ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar até os confins da terra. Ei, meu irmão, infelizmente algumas igrejas perderam a visão e perderam a paixão. Igrejas encolhidas, intimidadas, escondidas dentro de suas quatro paredes, porque é mais fácil ficar do que sair, é mais cômodo permanecer no ninho do que entrar em campo. Quando perguntaram a Carlos Studd, que deixou a Inglaterra e abriu mão da sua fama e riqueza para ser missionário na China, na Índia e na África, o porquê de tanto sacrifício, ele respondeu: se Jesus Cristo é Deus e deu a sua vida por mim, então não há sacrifício tão grande que eu não possa fazer por amor a Ele. Ei, meu irmão, a igreja é um método de Deus para alcançar todas as nações até os confins da terra. Deus quer nos levar a sermos missionários por diversas razões. Primeiro, para nos livrar, para livrar a nossa própria pele. Porque se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. Se o ímpio morrer na sua impiedade, sem ter sido avisado por nós, ele perecerá, mas o seu sangue será cobrado das nossas mãos. Segundo, para arrebatar os perdidos do fogo. A ignorância não é uma porta secundária para entrar no céu. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Não há salvação fora de Cristo. Ei, não há salvação fora de Cristo. Deus resolveu salvar o pecador pela loucura da pregação, mas como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, mas como crerão se não ouvirem? Os homens estão indo para a perdição eterna, nós precisamos avisá-los do enorme e grave perigo que eles correm. Terceiro motivo, porque fazer missões até os confins da terra é uma ordem expressa do nosso mestre Jesus. Não fazer missões é desobediência, não obedecer a essa ordem de Jesus é uma rebeldia. Conta-se uma história que quando Jesus terminou sua obra de redenção no mundo, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos, voltou para a glória, sendo recebido apoteoticamente pelos anjos. Um anjo se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, se tu morreu na cruz para a salvação dos pecados, quem vai levar essa mensagem ao mundo inteiro? Jesus então respondeu: eu deixei lá 12 homens preparados para essa missão. O anjo então arriscou uma segunda pergunta: mas Senhor, se eles falharem?
Jesus de pronto respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Essa missão é nossa, é intransferível, não há plano B. Nós precisamos pregar o Evangelho. E eu concluo, meu amado irmão, minha amada irmã, eu concluo dizendo que ainda não chegamos onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a alcançar esse mundo para Cristo Jesus, e isso é uma tarefa impostergável. Nós não podemos omitir-nos nessa tarefa, pois seria uma atitude criminosa. Nós não podemos protelar o que deve ser a nossa missão mais urgente. A cada dia que passa, as portas se fecham e outros atalhos aparecem para desviar as pessoas. Surgem a cada dia, em cada esquina, novas seitas pregando um falso evangelho, outro evangelho, fazendo os incautos enveredar pelas sendas dos erros. Ei, meu irmão, precisamos fazer a nossa parte. Deus quer nos levar a lugares mais altos. Deus quer nos levar ao mundo para dizer para esse mundo que Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Muito obrigado, Pastor Tiago. Muito obrigado, Primeira Igreja Batista em Alto Caparó. Que Deus abençoe os irmãos ricamente, que venham 108, 110, 120, 130, se Jesus não voltar. Mas se Jesus voltar, eu acredito que está mais perto do que a gente imagina. Nos veremos na glória. Deus abençoe.